Pois é, pessoal. Ontem a coisa ficou tão feia, mas tão feia, ao ponto do general Girão ter marcado o Bolsonaro nessa foto que ele tinha postado há uns dias atrás. A onça vai ter que beber água. Pois é, uma decisão do Gilmar Mendes causou um alvoroço muito grande, porque ela implicitamente dissolveu o Congresso Nacional ontem. E eu vou explicar um pouco mais sobre isso para você. Bolsonaro também ontem teve que se manifestar. E ele se manifestou e disse que está juntando provas e tem provas da parcialidade do TSE e do ministro Alexandre de Moraes. E ele já anunciou quais são essas provas e o que pretende fazer. Tá bom? Então, fica no vídeo aí que eu vou trazer essas informações para você. Sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político, um dos poucos canais que ainda tem coragem de mostrar o rosto para lutar pela liberdade de expressão. Então, rumo a 1.100.000 inscritos, esse é um objetivo, crescer os canais que lutam pela liberdade. Mas vamos lá, vamos entender. Um princípio básico de qualquer país democrático é termos poderes separados. Nós temos uma separação criada por Montesquieu, tá? Que é o executivo, o legislativo e o judiciário, sendo o executivo onde o presidente fica, o legislativo onde os deputados e senadores ficam e o judiciário onde o STF fica. Cada um tem sua função aqui na caixinha. A partir do momento que um ou outro começa a extrapolar a função dele e pegar a função do outro, um estado de alerta tem que ser aceso. Tem que ser aceso. Exemplo de fatos como esse, onde o judiciário tomou poder e criou um caos, eu cito um país para você, Venezuela. Ontem, o Gilmar Mendes, tá, ministro do STF, ele tomou uma decisão gravíssima. O orçamento, tá, o orçamento da União, a quantidade de dinheiro que o presidente pode gastar, a Constituição fala que são os deputados e senadores que dizem. Ou seja, os deputados e senadores criaram um teto de gastos, tá, durante o governo Michel Temer, para falar o seguinte para o presidente: olha, você não pode gastar mais do que o que você ganha. Acontece que agora, com Lula eleito, Lula pretende gastar muito mais. Inclusive, já tem previsão de liberar dinheiro para a Argentina, para a Venezuela, para Cuba, tudo aquilo que você tinha visto antes e causou um caos político, está voltando. Pois é. Então, aqui aconteceu uma briga. O Lula quer gastar mais do que pode. O Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, viu uma grande oportunidade de chantagear Lula, em troca da cabeça do povo brasileiro. E disse o seguinte: olha, Lula, se você quiser estourar, gastar, liberar dinheiro para a Argentina, Venezuela, fique à vontade, desde que você me dê um ótimo ministério para que eu também possa aproveitar da farra. Pois é, mas Lula não gostou nada disso. Sabe por quê? Porque esses ministérios aqui já tem dono e já tem endereçado. Inclusive, ministro do Supremo Tribunal Federal já pediu para amigo ministério. E eu fiz o vídeo aqui te mostrando. Essa é a situação. Mas o fato é que o único que pode definir se o Lula gasta mais ou não, realmente é o Lira. A Constituição fala isso. Lula, para não ter que precisar do Congresso, deu a volta no Lira, foi até o STF e falou: STF, o Lira está me causando trabalho. Mas o orçamento é só dele. Eu queria que vocês dessem um jeito nisso para mim. E Gilmar Mendes, com uma canetada, pode gastar à vontade. Ou seja, o que era só do Congresso, o STF agora usurpou, tomou conta. Está prendendo parlamentares, calando o direito de imunidade parlamentar, tirando dinheiro de parlamentares. Ontem mesmo, uma multa milionária aplicada a um parlamentar. Então, assim, o caos começou a se instaurar. E aí, o deputado general Girão, esse que postou a foto e marcou o presidente Bolsonaro, veio e se manifestou. Ele disse o seguinte: hora de agir. General afirma: estamos numa encruzilhada sem volta. O general Girão, deputado federal eleito pelo Rio Grande do Norte, postou em suas redes sociais um desabafo sobre o momento que vivemos. E não foi só ele, não.
Ontem, um deputado de Goiás, do meu Goiás, hoje eu moro em São Paulo, mas sou goiano, com muito orgulho, na hora da diplomação, pegou o diploma e falou: ó, tá vendo isso aqui, ó? É só um teatro. Quem manda é o STF. Parabéns, Gustavo Gaia. Ainda quer fazer uma live com você ainda. Ó, veja o depoimento do general Girão. Estamos numa encruzilhada sem volta. Ou reagimos, ou seremos conhecidos como a legislatura mais covarde, olha essa palavra, covarde que o Congresso Nacional já teve. Não sou eu que estou falando, é um que deveria ter, em tese, imunidade parlamentar. Meu nome não fará parte deste grupo que está vendido dentro do parlamento. Poderá estar chegando uma manobra de tempestades. Vamos confiar em Deus e naqueles que nos lideram. Como parlamentar, estou concintando os demais contra essas afrontas à Constituição Federal. Vamos até o presidente para sugerir que ele chame alguns de nós para buscar apoios também dentro do Congresso. Os presidentes de seus partidos e seus deputados, senadores leais. Mesmo que a gente não consiga a maioria, podemos incentivar para que ela chegue. Teremos tempestades, como falou o almirante Garnier, mas nada comparado ao que o comunismo e o socialismo poderá causar em nossa pátria. Estamos num trecho do voo sem volta, prestes a enfrentar uma manobra de tempestades, um campo minado, talvez terremotos, raios e trovões sobre o nosso território nacional. Mas a coragem adquirida dentro das atividades das casernas de cada uma das Forças Armadas vai nos levar a um porto seguro, a um céu de brigadeiro e a um solo sagrado e protegido e amado por todos nós. General ainda conclui, está de prontidão, igual o resto do povo brasileiro. O que você tem que entender? E aqui está a postagem dele, tá? O que você tem que entender? Ah, e aqui ele instou essa foto do presidente Bolsonaro. O que você tem que entender nessa história? A história já nos mostra onde estamos. Eu vou colocar aqui, ó, por questão de direito autoral, eu vou pôr pelo celular, tá? É uma matéria de 2017, do Jornal Nacional. Calma, não corre ainda não, escuta. História, ou aprendemos com os erros dos outros, ou sofremos as mesmas consequências. Em 2017, o STF da Venezuela assumiu as funções do Congresso. Os opositores continuaram sendo censurados e presos. Os militares cruzaram os braços. Hoje estão na extrema miséria, sem liberdade, vivendo um comunismo. E está vindo aqui para o Brasil. Só esse trecho que eu quero que você veja. A Suprema Corte da Venezuela retirou os poderes do parlamento e assumiu as funções legislativas. Isso provocou protestos imediatos da oposição e também da comunidade internacional. Os deputados protestaram na frente da Assembleia Nacional. O presidente Nicolás Maduro deu um golpe de Estado. É uma ditadura. Foi assim que o presidente da Assembleia, Julio Borges, classificou a decisão da Suprema Corte, que retirou dos parlamentares. Pois é, chega uma hora que fica tarde demais. Numa live com Leonardo Boff, um intelectual de esquerda, tá? Altamente declarado comunista, ele falou uma coisa que assustou um pouco. Ele disse que Lula declarou a ele que para se instaurar o comunismo no Brasil levaria muitos anos, algo em torno de 50 anos, porque o nosso povo não é adepto a isso. Mas que agora ele faria um discurso para entrar, um discurso ponderado, mas que é só você assistir a live do Borges, tá? Você vai ver que ele mesmo diz que ele fará uma revolução e, se necessário for, de forma extrema. Isso me assusta. Uma hora fica tarde demais e esse silêncio, essa passividade está começando a incomodar o cidadão brasileiro que ama realmente a pátria, que adora o Brasil como a sua nação e que não quer fugir daqui. Quem tem dinheiro, sai daqui. Eu não quero sair do meu Brasil. Não é porque eu tenho condição de sair daqui que eu quero sair daqui. Eu quero ficar aqui. Esse é o meu país. Mas eu não quero entregar ele aos leões e aos lobos, né? Eu quero viver entre os meus.
Então, tá na hora da gente pensar um pouco mais sobre tudo que está acontecendo no Brasil. Esse aqui é um exemplo. A matéria publicada aqui no Yahoo, tá? Bolsonaro, tá? Vê nova prova de parcialidade. Espera aí que eu fiz coisa errada aqui. Bolsonaro vê nova prova de parcialidade de Moraes a Lula, tá? Ó, sem aceitar a derrota, será porque Bolsonaro tenta emplacar olha o que o site de esquerda diz. Tenta emplacar a parcialidade da corte no processo eleitoral, alegando favorecimento de Moraes à candidatura de Lula. É o que diz o Yahoo, tá? A participação do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, na festa de comemoração da diplomação de Lula, presidente eleito, virou tema de conversa entre Bolsonaro e aliados. E aqui ele fala que são as provas de que há parcialidade. Dentro do direito, deixa eu te explicar. Existe uma coisa que se chama prova. É aquilo que tem um fato e para que aquilo seja aceito pelo juiz, você tem que provar, tá? Então, por exemplo, esse celular é meu. Em juízo, eu vou ter que provar, eu vou ter que juntar a nota fiscal, eu vou ter que mostrar que toda a documentação relativa a esse celular é minha, tá? Isso aí se chama prova. Agora, no direito, tem aquilo que a gente chama também de fato público e notório. É aquilo que você sequer precisa provar. Então, por exemplo, quando eu falo que uma criança precisa da ajuda do pai para se alimentar, eu não preciso provar isso. Isso é um fato público e notório. Toda criança precisa da ajuda dos pais. Aí você tem que provar o contrário. Aí você prova, olha, o pai é um catador de rua e a criança recebe uma herança de milhões. Aí é o inverso que você tem que provar. Eu acho que essa ida à festa, eu acho que indicação de cargos a ministros já são fatos públicos e notórios. Acho que já não tem que provar nada. E me desculpa aí, Bolsonaro, não é hora de ficar inventando coisa, não. Já está provado. Tá? Agora é hora de, vamos lá, assumir aquilo que você se comprometeu perante a sua nação. Eu acho que o brasileiro quer, na verdade, é isso. Tá bom? Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Ah, pessoal, coloca aí que ficou até o final, que entendeu o que eu quis explicar, que aí eu vou melhorando de acordo com as instruções aqui. E não esquece de me fortalecer lá no nosso Facebook, não está na descrição, tá bom? Beijo no coração, até o próximo vídeo.